Muito bom dia, vamos aí para mais uma aula, a aula número 2, o caderno do aluno do segundo ano, ok? Então vamos lá, sem demora. Aqui as páginas, tá? Para vocês acessarem os vídeos, tem lá o Google Sala de Aula, você vai clicar lá, vai achar a aula e vai ser direcionado para o vídeo. O material utilizado para a aula, o livro Fundamentos da Filosofia e o caderno do aluno que vocês receberam também. Bom, vamos lá. Vamos discutir aí sobre o valor, né? Os valores atribuídos à sociedade. O que é um valor? Qual a importância de um valor? Por que seguimos valores? Os valores têm hierarquia, claro que tem, tá? Nós vivemos em uma sociedade em que os valores são a determinação de nossa ação e as nossas ações são efetuadas por conta da importância que nós damos a esses valores. Por isso que dizem que existem uma hierarquia de valores e esses valores vão depender aí da sociedade na qual você vive. Bom, aqui alguns exemplos de valores, ok, que nós conhecemos aí na nossa história. Amizade, equilíbrio da justiça, o amor, são valores que a sociedade ou as sociedades determinaram aí historicamente. Dentro dos valores, tá, galera, nós temos aí o que nós chamamos de moral. E dentro da moral, nós temos as normas que orientam nossas ações. Existem as normas jurídicas e as normas morais. As normas morais, elas são normas, tá, que, assim como as jurídicas, elas são estabelecidas pelos membros da sociedade. Ambas tentam, né, e procuram estabelecer relações sociais melhores dentro dos grupos que compõem a sociedade. Ok? Ambas também apresentam, como vai dizer o texto aí, o que nós chamamos de imperativos. O que seria o imperativo? Seria a ideia de dever. Ou seja, as pessoas que compõem este grupo, as pessoas que compõem essa sociedade, devem seguir essas normas, tá? Então, como eu disse há pouco, está aqui no texto, elas buscam aí estabelecer convívios melhores entre os membros que compõem a sociedade. E esses valores, tanto morais quanto valores jurídicos, são próprios de cada cultura. São determinados pela sociedade e elas possuem também caráter histórico, ok? Caráter social. Então nós temos aí valores que vão ser atribuídos de acordo com as tradições históricas, sociais, econômicas, materiais de cada sociedade. Nós vimos aí até agora, né, algumas semelhanças entre as normas morais e as normas jurídicas, mas também existem aí as diferenças entre elas. As normas morais são seguidas aí por um conjunto de indivíduos ou por um grupo social do qual ela faz parte, tá? Então, a norma moral, ela é uma norma ali que você tem com a sua família, com um grupo de amigos, com a igreja que você frequenta, com um grupo de pessoas que faz parte do seu trabalho e em outras situações. As normas jurídicas devem ser, né, e são cumpridas aí de acordo com a punição estabelecida pelo Estado em caso você pratique algo ilícito, algo que desobedeça às normas estabelecidas pelas instituições que compõem os governos. Então, a punição feita lá no campo do direito, como diz aqui, vai estar estabelecida pela lei, ao passo que a punição da norma moral, né, ela vai ser aí estabelecida por aquele grupo que você faz parte. Ela não está escrita numa lei que todos devem seguir, que valha para toda a sociedade, para toda a sociedade. Então, essa lei só vai valer, né, essa norma só vai valer para aquele grupo que você frequenta.
seja ele na sua casa, seja ele na igreja, por exemplo, tá? Que tem lá as suas doutrinas com as suas punições caso um membro descumpra o que está estabelecido, ok? Então, a esfera moral, tá? Ela é muito mais ampla porque você convive em mais lugares com mais pessoas que estabelecem essa norma. Ninguém vai te prender toda hora, ninguém, você fez isso errado, vou te mandar para a cadeia. Não, é só o Estado, por meio da lei escrita de uma Constituição, ou tá, que vai fazer essa. Bom, a principal diferença entre a norma moral e a norma jurídica é que a norma jurídica, e somente ela, pode ter o apoio do uso da coerção, ou seja, o uso da força, o uso aí da autoridade policial, da repressão policial, né, para conter atos que estão em desacordo com a sociedade. Então, por meio da justiça, existe a permissão do uso da força para se cumprir a norma jurídica. Já a norma moral, ela não necessita disso, ela não tem essa possibilidade. Não é permitida a norma moral a utilização da força, tá? Vai depender aí da aceitação de cada grupo de indivíduos, de cada grupo social, para que essa norma seja cumprida. Caso numa norma moral eu utilize a força, a coerção, ela é considerada ilegal e eu serei punido pela norma jurídica. A filosofia entende, ou alguns filósofos entendem, que a norma moral dá para o indivíduo a liberdade de realizar ou não determinada ação. Aqui o exemplo clássico, né, das decisões de moral e liberdade do indivíduo, né? O indivíduo, dentro da moral, ele vai ficar nessa situação da tentação do diabinho e da libertação do anjinho. Qual dos dois seguir, tá? Vai ser aí a determinação moral. E aqui, né, falando em norma jurídica, nós temos aí a Carta, né, a Constituição de 1988, que estabelece aqui, né, o que é considerado crime, o que é considerado coisas ilegais, e quem descumprir será punido pela carta que rege a nossa sociedade. Bom, e aí vocês vão refletir, tá, sobre os valores que são defendidos aí na Constituição brasileira, ok? E pensar, será que isso tudo acontece, né? Diz aqui, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Reflitam aí, será que isso ocorre mesmo? Bom, vocês vão fazer agora a leitura de alguns trechos, tá? A respeito dos valores morais, da compreensão da ação humana, e vocês vão elaborar por escrito, tá? O que vocês compreenderam desses trechos. Vamos lá. Primeiro trecho, artigo 6 aqui. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará em seu benefício. Jamais utilizará dos seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para acobertar a tentativa contra a sua dignidade e integridade. Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Médica, de 2010.
Tá? Aí está o acesso de onde foi retirado o trecho. Vamos aqui. A educação ética e moral deve ajudar na análise crítica da realidade cotidiana das normas sociomorais vigentes, de modo que contribua para idealizar formas mais justas e adequadas de convivência. Ulisses Araújo, né? Isso aí está no caderno Ética e Cidadania. O ser humano vive em sociedade, convive com outros seres humanos e, portanto, cabe-lhe pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante a lei e perante os outros? Trata-se de uma pergunta fácil de ser respondida, mas mais fácil de ser formulada e difícil de ser respondida. Ora, esta é a questão central da moral e da ética. Bom, nós vimos aqui, tá, nessas aulas sobre ação humana, sobre ética, sobre valores, um conjunto de determinações aí, de normas que são colocadas pela sociedade. Nós devemos entender que essas ações, essas práticas, essas formas de conduta, esse convívio, né, são estabelecidos por regras. Então, vocês vão ler todas essas reflexões aí, esses pontos que foram colocados e vão produzir um texto sobre o entendimento de vocês a respeito das ações, dos valores, da moral. O que eu devo fazer para ser justo? O que eu devo fazer para praticar coisas que estão de acordo com a sociedade e se isto é difícil de fazer. Um abraço a todos e até a próxima aula.